Ela me olhou como se eu fosse um fantasma do passado que deveria ter ficado enterrado. O silêncio que se instalou na sala pareceu durar uma eternidade. Minha mãe segurava a xícara de café com as duas mãos, como se precisasse se apoiar em algo concreto para não desabar. Os olhos dela percorreram cada detalhe da minha roupa, desde o terno de corte impecável até os sapatos italianos que custaram mais que 3 meses do seu salário de aposentada. Havia algo perturbador naquele olhar, uma mistura de incredulidade, medo e algo que eu não conseguia identificar completamente. Meu nome é Ana Beatriz dos Santos. Tenho 32 anos. E esta é a primeira vez que piso na casa onde nasci em mais de 3 anos. Cresci nestas 4 paredes ouvindo que o maior sonho de uma mulher era casar bem e fazer o marido feliz. Durante toda a minha infância e adolescência, minha mãe, Dona Helena, repetia essa filosofia como um mantra sagrado que deveria nortear cada decisão da minha vida. Mulher decente aguenta casamento ruim, minha filha. Ela costumava dizer enquanto preparava o jantar ou dobrava as roupas. É assim que se constrói uma família respeitável. Durante 8 longos anos, tentei ser essa mulher perfeita que ela moldou com tanto esmero. Engoli humilhações diárias, traições mal disfarçadas que toda a vizinhança comentava em sussurros, violência psicológica disfarçada de brincadeira e o desprezo constante de um homem que me via como um móvel da casa, útil quando necessário, invisível quando não. Acordava às 5 da manhã para preparar o café exatamente como ele gostava, passava suas camisas sociais com o cuidado de uma profissional, mantinha a casa impecável mesmo trabalhando 8 horas por dia como auxiliar administrativo, e ainda assim ouvia que não prestava para nada. Quando finalmente tive coragem de pedir o divórcio, não foi apenas meu casamento que acabou. Foi minha relação com minha própria família, minha identidade, meu lugar no mundo que conhecia desde criança. Voltei para a casa da minha infância naquela tarde chuvosa de março, carregando apenas 2 malas de roupas e um coração despedaçado em pedaços tão pequenos que eu mesma não sabia como recompô-lo. Esperava encontrar o colo materno que sempre me acolheu quando criança, aquele abraço apertado que fazia qualquer problema parecer solucionável, as palavras doces que curavam qualquer ferida da alma. Em vez disso, encontrei olhares de julgamento tão severos quanto os do tribunal que oficializou minha separação, e palavras que cortaram mais fundo que qualquer ferida que meu ex-marido já havia aberto em mim. A porta da frente estava entreaberta quando cheguei. Entrei sem bater, como sempre fiz durante toda a vida. O cheiro da casa era exatamente o mesmo. Uma mistura de sabão em pó, café sempre fresco e aquele perfume barato que minha mãe usava há décadas. Por um momento, senti que estava voltando no tempo, que talvez pudesse ser criança novamente e começar tudo de novo. Mãe? Chamei, deixando as malas no chão da sala. Ela apareceu vinda da cozinha, secando as mãos no avental florido que eu mesma havia dado de presente no Dia das Mães 5 anos antes. O sorriso que esperava ver não veio. Em seu lugar, uma expressão que nunca havia visto antes, uma mistura de vergonha, raiva e algo que parecia muito com nojo. "O que você está fazendo aqui?" A pergunta saiu mais seca que o esperado. "Vim para casa, mãe. Me separei do Ricardo." As palavras pareceram ecoar pela casa inteira, despertando até os cachorros da rua. Minha mãe se aproximou lentamente, como quem se aproxima de um animal ferido e perigoso. "Você fez o quê?" "Pedi o divórcio. Não conseguia mais, mãe. Ele me destruía todos os dias, me humilhava, me tratava como se eu fosse nada. Cheguei ao meu limite. O que aconteceu a seguir foi pior que qualquer pesadelo que eu poderia ter imaginado. Minha mãe, a mulher que me ensinou a caminhar, que cuidou de mim quando tive catapora, que chorou no meu casamento como se fosse o dia mais feliz da vida dela, me olhou com uma repulsa tão profunda que senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Mulher divorciada é vergonha. As palavras saíram de sua boca como projéteis, cada sílaba carregada de uma decepção que parecia acumulada há anos. "Você manchou o nome desta família. Aqui em casa você não fica, não mesmo. Vá se virar sozinha, já que quis bancar a independente."
As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, enquanto ela continuava, implacável. Suas primas todas casadas direito, respeitadas pelos maridos, e você? Você vem aqui dar vexame, fazer fofoca na vizinhança. O que vão pensar de nós? De mim, que criei uma filha que não soube segurar um homem? Tentei explicar sobre os anos de sofrimento, sobre como ele me destruía aos poucos, como acordava todos os dias, sem saber qual versão dele encontraria em casa, como havia perdido a própria identidade tentando ser a esposa perfeita que ele nunca reconheceu. Mas ela não queria ouvir. Cada palavra minha parecia irritá-la ainda mais. Para minha mãe, meu fracasso no casamento era reflexo direto da educação que ela me deu. Era como se eu tivesse traído não apenas meu marido, mas todos os valores sagrados que ela tentou me ensinar durante 32 anos. Mulher decente não abandona o lar, ela repetia entre lágrimas de raiva. Mulher decente resolve os problemas dentro de casa, sem alarde, sem escândalo. Os vizinhos já haviam começado a se aglomerar nas janelas e portões. Dona Eunice, da casa ao lado, fingiu estar regando as plantas para poder ouvir melhor a discussão. O seu João, aposentado que passava o dia sentado na calçada, não disfarçava nem um pouco o interesse na novela que se desenrolava bem na sua frente. Você quer saber de uma coisa, Ana Beatriz? Minha mãe disse, enxugando as lágrimas com a manga da blusa. Eu me sinto envergonhada de ter uma filha como você. Envergonhada de ter falhado como mãe. Porque mãe que presta não cria filha que abandona o marido. As palavras foram como uma bofetada. Durante toda a minha vida, eu havia sido a filha exemplar. Tirava notas altas na escola, nunca deu trabalho na adolescência, casou virgem como ela sempre sonhou, mantinha a casa impecável, trabalhava para ajudar nas despesas. E agora, no momento em que mais precisava dela, estava sendo expulsa como uma estranha. Carreguei minhas malas sob o olhar reprovador dos vizinhos, que já cochichavam atrás das cortinas. Cada passo até o portão parecia uma eternidade. Minha própria mãe me acompanhou até a porta como quem escolta um ladrão para fora de casa. E não volte enquanto não trouxer seu marido pedindo desculpas. Ela gritou para toda a rua ouvir. Aqui não é lugar para mulher sem vergonha. A porta se fechou atrás de mim com um baque que ecoou por toda a rua. Fiquei parada ali, com 2 malas na mão, sem saber para onde ir. Não tinha dinheiro suficiente para um hotel. Meus poucos amigos viviam longe, e a família inteira já havia tomado partido na história. O do meu ex-marido, obviamente. Caminhei até a praça da igreja onde brincava quando era criança e me sentei no mesmo banco onde minha avó Lourdes costumava me contar histórias sobre princesas corajosas e mulheres que mudavam o próprio destino. Foi naquele momento, sozinha na praça vazia, que percebi que minha verdadeira batalha estava apenas começando. A pensão da dona Marlene ficava a apenas 5 quadras da casa da minha mãe, mas parecia estar em outro universo. O quarto que aluguei tinha o tamanho de um armário, com uma cama de solteiro que rangia a cada movimento, um guarda-roupa que não fechava direito e uma janela que dava vista para o muro do vizinho. Custava R$ 300 por mês, exatamente metade do meu salário de auxiliar administrativo. Nos primeiros dias, ainda nutria a esperança de que minha mãe mudaria de ideia. Imaginava que ela apareceria na pensão, talvez com uma marmita, ou apenas com um abraço, dizendo que havia exagerado na reação. Mas os dias se transformaram em semanas, e o telefone permaneceu mudo. A única pessoa da família que mantinha contato comigo era a vovó Lourdes, a mãe do meu pai, que morava a 2 ruas da minha mãe. Aos 83 anos, ela caminhava devagar até a pensão pelo menos 2 vezes por semana, sempre carregando uma sacola de comida e histórias da vizinhança. Sua mãe está sofrendo também, minha filha. Ela dizia, sentada na única cadeira do quarto. Ela se sente humilhada diante das outras mulheres da igreja. Ontem mesmo, a Conceição perguntou se era verdade que você havia largado o Ricardo. E ela respondeu o quê? Que você estava passando por uma fase difícil, mas que logo voltaria ao juízo. Vovó Lourdes era uma mulher pequena, de cabelos completamente brancos,
sempre presos em um coque apertado. Mas tinha uma personalidade forte que contrastava com sua aparência frágil. Ela havia enviuvado aos 50 anos e criado 5 filhos sozinha, trabalhando como costureira até os 70. Era a única pessoa que eu conhecia que havia desafiado as convenções sociais e saído vitoriosa. Você sabe que fez a coisa certa, né, Ana? Ela sussurrou certa tarde, verificando se ninguém estava ouvindo no corredor. Eu conhecia seu ex-marido desde pequeno. A família dele toda é assim. Homens que acham que mulher é propriedade. O pai dele batia na mãe. O irmão mais velho também maltrata a esposa. É uma linhagem de homens ruins. Suas palavras eram um bálsamo em meio à tempestade de julgamentos que eu enfrentava diariamente. No trabalho, os colegas sussurravam quando eu passava. No supermercado, as conhecidas desviavam o olhar. Na igreja, que eu havia frequentado desde criança, as outras mulheres me tratavam como se eu tivesse uma doença contagiosa. Uma tarde, cerca de um mês após o divórcio, estava saindo da padaria quando esbarrei com minha prima Luciana, filha da irmã mais nova da minha mãe. Sempre fomos próximas na infância, mas ela havia se casado aos 20 anos com um corretor de seguros e raramente nos víamos. Ana, como você está? Ela perguntou, mas havia algo estranho no tom da sua voz. Estou bem, Lu. E você? Como está o Marcos? Nós estamos ótimos. Aliás, ela abaixou a voz e olhou ao redor como quem vai contar um segredo. O Marcos tem um cliente que ficou interessado em você. É viúvo, tem 40 e poucos anos, situação boa. Ele disse que não se importa com sua situação. Demorei alguns segundos para processar o que ela estava dizendo. Minha situação? Você sabe, o divórcio. Mas ele é um homem compreensivo. Disse que toda mulher merece uma segunda chance. A raiva subiu tão rápido que senti o rosto esquentar. Luciana, eu não preciso de segunda chance nenhuma. Eu me divorciei porque tomei coragem de sair de um casamento que estava me destruindo. Ah, Ana, não complica. Você já tem 32 anos, não pode ser muito exigente. E olha só, ele tem casa própria, carro. Obrigada pela oferta, mas não estou procurando marido. Ela me olhou com uma expressão de pena misturada com incredulidade. Ana, seja realista. Mulher divorciada não tem muito a escolher, principalmente na sua idade. Se você continuar com essa postura altiva, vai acabar sozinha. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Era como se o mundo inteiro conspirasse para me fazer acreditar que eu havia cometido o maior erro da minha vida. Que uma mulher de 32 anos divorciada estava condenada à solidão ou a aceitar qualquer migalha de atenção masculina que aparecesse. As noites na pensão eram as piores. O silêncio me forçava a enfrentar todos os demônios que eu tentava ignorar durante o dia. Será que minha mãe tinha razão? Será que eu deveria ter aguentado mais um pouco? Talvez meu ex-marido mudasse com o tempo. Talvez eu fosse mesmo fraca demais para construir um casamento sólido. Certa noite, 3 meses após a separação, estava deitada na cama estreita quando ouvi batidas na porta. Era quase meia-noite. Pensei que fosse Dona Marlene com alguma reclamação, mas quando abri a porta, me deparei com minha mãe. Ela estava diferente. Os cabelos despenteados, os olhos vermelhos de tanto chorar, a roupa amarrotada como se tivesse saído de casa às pressas. Mãe, Ana, eu vim te pedir para voltar para casa. Por um momento, senti o coração acelerar. Finalmente ela havia percebido o erro que cometeu. Finalmente iríamos nos reconciliar, e eu poderia contar com o apoio da família que tanto precisava. Mas tem uma condição, ela continuou. Você tem que ligar para o Ricardo e pedir perdão. Tem que voltar para ele. As palavras caíram sobre mim como uma ducha de água fria. Como é que é? Ana, filha, essa situação está insustentável. A vizinhança inteira comenta sobre nossa família. Ontem, a Palmira teve coragem de me perguntar se era verdade que você estava morando em pensão. Eu quase morri de vergonha. E é isso que te preocupa? A opinião da vizinhança? Me preocupa a nossa reputação, sim. Me preocupa o que estão falando de mim,
Da educação que dei para você. As outras mulheres da igreja mal olham na minha cara. Ela entrou no quarto sem pedir licença e se sentou na cama, fazendo-a ranger sob seu peso. Ana, você precisa entender que casamento é assim mesmo. Tem altos e baixos. Sua avó aguentou seu avô bêbado por 40 anos e nunca reclamou. Eu mesma passei por fases difíceis com seu pai, mas nunca pensei em desistir. Mãe, o Ricardo não era apenas difícil. Ele me humilhava, me desrespeitava, me tratava como empregada. Todo homem é assim no começo. Com um jeitinho, a gente vai moldando eles. Você que não teve paciência suficiente? Aquela conversa durou mais de 1 hora. Minha mãe alternava entre súplicas desesperadas e sermões moralizantes. Ora me pedia para ter pena dela e da situação constrangedora que eu havia criado. Ora me acusava de ser egoísta e irresponsável por não pensar nas consequências dos meus atos. Se você não voltar para ele, pelo menos tente arrumar outro marido rapidamente. Ela implorou nos minutos finais. Qualquer coisa é melhor que uma filha solteirona morando em pensão. Quando ela finalmente saiu, eu me tranquei no quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Naquela noite, pela primeira vez desde a separação, cogitei seriamente a possibilidade de ligar para meu ex-marido e pedir para voltar. Não por amor, não por saudade, mas por pura exaustão emocional. A solidão pesava como uma pedra no peito. Os julgamentos constantes, o isolamento social, a sensação de estar sempre nadando contra a corrente, tudo parecia confirmar que eu havia tomado a decisão errada. Mas então me lembrei das palavras da vovó Lourdes. Coragem não é a ausência do medo, minha filha. É tomar a decisão certa mesmo quando se está morrendo de medo. Era exatamente isso que eu estava fazendo. Morrendo de medo, mas seguindo em frente. O outono chegou trazendo consigo uma frieza que ia muito além da temperatura. 6 meses haviam se passado desde o divórcio, e a situação não havia melhorado. Pelo contrário, parecia piorar a cada dia. No trabalho, minha situação se tornou ainda mais delicada quando descobri que meu ex-marido havia começado a frequentar o mesmo círculo social do meu chefe. Ricardo trabalhava como vendedor em uma concessionária e havia se aproximado do Sr. Osvaldo, que pensava em trocar de carro. Não demorou muito para que as conversas de negócios se transformassem em comentários sobre minha vida pessoal. Ana, preciso conversar com você. Sr. Osvaldo me chamou em sua sala numa sexta-feira de maio. Ele era um homem na faixa dos 60 anos, dono de uma pequena empresa de contabilidade onde eu trabalhava há 4 anos. Sempre foi correto comigo, mas percebi que algo havia mudado no seu jeito de me olhar nas últimas semanas. Sente-se, por favor. Obedeci, sentindo o estômago se contorcer de nervosismo. Olha, Ana, você sabe que eu a considero uma funcionária dedicada. Pontual, caprichosa, nunca deu problemas. Mas ultimamente tenho recebido alguns comentários. Que tipo de comentários, Sr. Osvaldo? Ele pigarreou, claramente desconfortável. Bem, você sabe como é nossa clientela. Pessoas tradicionais, famílias estabelecidas. Alguns clientes ficaram preocupados com sua situação atual. Senti o sangue gelar nas veias. Minha situação atual? Seu divórcio, Ana. Algumas clientes comentaram que se sentem desconfortáveis sendo atendidas por uma mulher divorciada. Acham que pode ser má influência. As palavras soaram tão absurdas que por um momento pensei que fosse uma brincadeira de mau gosto. Má influência? Olhe, eu não concordo com isso, mas preciso pensar no negócio. A dona Sebastiana, que é nossa cliente há 15 anos, disse que prefere ser atendida pela Carla. A família Moreira também fez comentários parecidos. Carla era a outra auxiliar administrativa do escritório, uma moça de 26 anos, casada há 3 anos e grávida do primeiro filho. Representava tudo aquilo que eu deveria ter sido e não consegui ser. O que o senhor está querendo dizer? Não vou te demitir, Ana. Você é competente demais para isso. Mas vou precisar que você assuma as funções mais internas. Arquivo, controle de estoque, essas coisas. A Carla ficará responsável pelo atendimento ao cliente.
Era um rebaixamento disfarçado. Menos responsabilidade, menos contato humano e, consequentemente, menos chance de crescimento profissional. Mas eu precisava daquele emprego desesperadamente. As economias que havia conseguido juntar durante o casamento tinham se esgotado com as despesas do divórcio e os primeiros meses na pensão. Está bem, Sr. Osvaldo. Ótimo. E Ana, talvez seja interessante você pensar em regularizar sua situação. Você ainda é uma mulher jovem, atrativa. Tenho certeza de que logo aparecerá um bom rapaz. Saí da sala dele me sentindo menor que um inseto. Era como se meu valor como ser humano estivesse diretamente ligado ao meu estado civil. Solteira era tolerável, casada era o ideal, mas divorciada era uma categoria pária da sociedade. As coisas pioraram quando minha prima Fernanda se casou em junho. Ela era filha do irmão mais velho da minha mãe, e sempre mantivemos uma relação cordial, embora não fôssemos muito próximas. O convite chegou pelo correio, não entregue pessoalmente como era costume na família, mas enviado pelos correios como se eu fosse uma conhecida distante. Durante semanas, ouvi os comentários empolgados da vovó Lourdes sobre os preparativos da festa. O vestido da noiva, a decoração da igreja, o buffet no salão do clube. Era um casamento tradicional, com todos os rituais que nossa família prezava. E eu não estava convidada para nenhuma parte dele. Sua mãe disse que você não se sentiria confortável, vovó Lourdes me explicou durante uma de suas visitas. Que seria constrangedor para você ver toda a família celebrando um casamento. E você, vovó, concorda com isso? Ela suspirou pesadamente, suas mãos pequenas e rugosas brincando com a alça da bolsa. Ana, minha filha, eu acho que sua mãe está exagerando. Mas também entendo o lado dela. Ela tem medo que sua presença cause comentários, que desvia a atenção dos noivos. Então eu sou uma persona não grata na própria família? Não diga isso. É só uma fase. Logo tudo volta ao normal. Mas eu sabia que não voltaria. A cada evento familiar do qual era excluída, a cada conversa interrompida quando eu aparecia na rua, a cada olhar de reprovação que recebia na padaria ou no supermercado, ficava mais claro que eu havia me tornado uma pária social. O isolamento afetava cada aspecto da minha vida. Nos fins de semana, ficava trancada no quarto da pensão, lendo livros emprestados da biblioteca municipal ou assistindo à televisão no aparelho pequeno e velho que Dona Marlene havia colocado na sala comum. As outras hóspedes da pensão eram mulheres muito mais velhas que eu, aposentadas solitárias ou viúvas que haviam perdido suas casas por não conseguir pagar as despesas. Éramos todas, de alguma forma, rejeitadas pelo mundo lá fora. Certa noite de sábado, estava caminhando pela praça central quando vi um grupo de mulheres da minha idade conversando animadamente em frente à sorveteria. Reconheci algumas delas. Ex-colegas de escola, antigas vizinhas, mulheres que eu havia conhecido em festas de família ao longo dos anos. Todas casadas, todas com filhos pequenos correndo ao redor, todas pertencentes ao mundo do qual eu havia sido excluída. Uma delas me viu e acenou educadamente, mas não me chamou para me juntar ao grupo. As outras olharam rapidamente na minha direção e logo voltaram a conversar entre si, como se minha presença fosse um lembrete desconfortável de que nem todos os contos de fada terminam bem. Foi nesse momento que entendi completamente o que significava ser uma mulher divorciada numa cidade pequena nos anos 2020. Não era apenas uma questão de estado civil. Era uma questão de pertencimento social. Eu havia quebrado um código não escrito, desafiado uma norma fundamental, e agora estava pagando o preço da minha transgressão. A vovó Lourdes começou a me visitar com mais frequência, trazendo não apenas comida, mas também notícias da família que eu não recebia mais em primeira mão. Soube que minha prima Luciana estava grávida do segundo filho, que meu primo André havia conseguido promoção no banco, que minha tia Maria estava planejando reformar a casa. E minha mãe? Eu sempre perguntava no final das conversas. Ela pergunta sobre você. Vovó respondia invariavelmente. Mas ainda está magoada. Diz que você precisa dar o primeiro passo.
Que primeiro passo? Voltar para o Ricardo ou arranjar outro marido? Ela acha que só assim a situação vai se normalizar. Era um impasse. Minha mãe só me aceitaria de volta se eu fizesse exatamente aquilo que havia me levado ao divórcio, submeter minha felicidade às expectativas sociais. Era como se ela estivesse me oferecendo a salvação com uma única condição: que eu negasse tudo aquilo em que havia começado a acreditar sobre mim mesma. Durante esses meses de isolamento, comecei a questionar não apenas minha decisão de me divorciar, mas também quem eu realmente era. Seria possível que toda aquela dor e rejeição fossem sinais de que eu estava no caminho errado? Seria possível que a sabedoria coletiva estivesse certa e eu, na minha teimosia individual, estivesse enganada? As dúvidas me corroíam por dentro, especialmente durante as madrugadas silenciosas na pensão, quando o peso da solidão se tornava quase insuportável. Mas sempre que estava prestes a desistir, sempre que pegava o telefone para ligar para meu ex-marido, me lembrava de como me sentia durante aqueles 8 anos de casamento. Invisível, sufocada, diminuída a cada dia. E então eu desligava o telefone e seguia em frente, um dia de cada vez, mesmo sem saber direito para onde estava indo. A carta chegou numa terça-feira chuvosa de agosto, quase um ano após o divórcio. O envelope era elegante, com um timbre em inglês que eu não reconheci inicialmente. Dona Marlene me entregou com aquele sorriso curioso que sempre esboçava quando chegava alguma correspondência diferente para as hóspedes. Carta internacional, Ana. Que chique. Subi correndo para o quarto, intrigada. Não conhecia ninguém no exterior. Nunca havia trabalhado com empresas estrangeiras. Quando abri o envelope, encontrei uma carta em inglês com o cabeçalho de uma empresa chamada Global Tech Solutions. Meu inglês estava enferrujado desde os tempos de escola, mas conseguia entender o suficiente para perceber que se tratava de uma proposta de trabalho. Eles haviam encontrado meu currículo em algum site de empregos e estavam interessados em meu perfil para uma vaga de gerente administrativo em regime de trabalho remoto. Corri até a lan house da Dona Célia, a 3 quarteirões da pensão, e paguei R$ 5 por 1 hora de internet para traduzir a carta completa e pesquisar sobre a empresa. O que descobri me deixou atordoada. A Global Tech Solutions era uma multinacional americana especializada em software de gestão empresarial, com sede em São Francisco e filiais em vários países. A proposta era real. Eles ofereciam um salário inicial de $80 mil anuais para trabalhar como liaison entre a matriz americana e potenciais clientes brasileiros. O trabalho seria completamente remoto, exigia fluência em inglês e português, além de experiência em administração, requisitos que eu atendia, mesmo que modestamente. Durante 3 dias, reli a carta dezenas de vezes, convencida de que havia algum engano. Por que uma empresa desse porte estaria interessada em uma auxiliar administrativo de uma cidade do interior, divorciada e morando numa pensão? A resposta veio quando liguei para o número informado na carta. Do outro lado da linha, uma voz feminina com sotaque americano me explicou que eles estavam procurando especificamente profissionais brasileiros que tivessem passado por situações adversas e mostrado resiliência. Meu perfil havia chamado a atenção exatamente por isso. Uma mulher que havia recomeçado a vida do zero, que havia enfrentado julgamentos sociais e permanecido firme em suas convicções. Nós valorizamos pessoas que não desistem facilmente, disse a recrutadora, Sarah Thompson. Seu histórico mostra exatamente o tipo de determinação que procuramos em nossos colaboradores. A entrevista foi marcada para a semana seguinte por videoconferência. Tive que pedir emprestado um notebook da Lan House e estudar sobre a empresa durante horas para me preparar adequadamente. Quando chegou o dia, estava mais nervosa do que em qualquer momento da minha vida. A conversa durou 2 horas. Sarah e mais 2 executivos me fizeram perguntas sobre minha experiência profissional, meus objetivos e especialmente sobre como havia lidado com os desafios pessoais do último ano. Falei sobre o divórcio, sobre a rejeição da família, sobre o isolamento social
E sobre como tudo isso havia me forçado a descobrir uma força interior que nem sabia que possuía. Você entende que esse trabalho exigirá mudanças significativas em sua vida? Perguntou um dos executivos. Senhor, mudanças significativas eu já vivi. O que vocês estão oferecendo é uma oportunidade, e eu aprendi a valorizar muito as oportunidades. A resposta veio 3 dias depois. Eu havia sido selecionada. O salário inicial seria de $120.000 anuais. Eles haviam aumentado a oferta com base na minha performance na entrevista. O contrato teria duração de 2 anos, com possibilidade de renovação, e eu começaria em setembro. Quando desliguei o telefone, fiquei sentada na cama da pensão por quase 1 hora, tentando processar o que havia acontecido. Em questão de dias, minha vida havia mudado completamente. De auxiliar administrativo ganhando R$ 1.200 por mês, eu me tornaria gerente de uma multinacional com salário que jamais imaginei ser possível. Mas não era apenas sobre o dinheiro, era sobre a validação. Pela primeira vez em mais de 1 ano, alguém havia olhado para mim e visto potencial em vez de fracasso. Alguém havia valorizado minha resiliência em vez de julgar minhas escolhas. A primeira pessoa para quem contei foi vovó Lourdes. Ela estava em casa, preparando doce de mamão quando bati na porta com a notícia. Vovó, preciso te contar uma coisa incrível que aconteceu. Expliquei sobre a proposta, sobre o salário, sobre as possibilidades que se abriam. Ela me ouviu em silêncio, com os olhos cada vez mais arregalados. Ana, minha filha, isso é coisa de Deus. Tem certeza de que não é golpe? Tenho certeza, vovó. Já verifiquei tudo. A empresa existe. Os documentos são verdadeiros. É real. Ela se levantou da cadeira e me abraçou com uma força surpreendente para alguém de 83 anos. Eu sempre soube que você ia vencer na vida. Sempre soube que essa força que você tem não era à toa. A senhora acha que devo contar para minha mãe? Vovó Lourdes ficou pensativa por alguns segundos. Conte sim, mas prepare-se para a reação dela. Sua mãe está há 1 ano inteiro dizendo para todo mundo que você está pagando pelo erro que cometeu. Vai ser difícil para ela aceitar que você está prosperando. Nos dias seguintes, tratei de todas as questões burocráticas. Abri conta em banco internacional, providenciei os documentos necessários, comprei um computador novo com parte das economias que ainda me restavam. O escritório seria no próprio quarto. A empresa pagaria um valor adicional para a adaptação do espaço de trabalho. Dona Marlene ficou eufórica quando soube que eu continuaria morando na pensão, mas agora como uma hóspede de longo prazo que poderia pagar adiantado. Ofereci até mesmo ajudar com algumas reformas no lugar, já que minha situação financeira estava prestes a mudar drasticamente. O dia em que decidi contar para minha mãe foi numa sexta-feira ensolarada de setembro. Cheguei à casa dela pela manhã, quando sabia que estaria sozinha. Meu pai trabalhava até às 5, e ela geralmente ficava organizando a casa nos primeiros horários. Bati na porta com o coração disparado. Quando ela abriu, sua expressão foi exatamente a mesma daquele dia em que me expulsou. Uma mistura de surpresa, desagrado e constrangimento. Ana, o que você quer aqui? Mãe, preciso conversar com a senhora. É importante. Ela hesitou por alguns segundos. Olhou para os lados como quem verifica se algum vizinho estava observando, e finalmente me deixou entrar. Pode falar, mas seja rápida. Contei sobre a proposta de trabalho, sobre o salário, sobre as mudanças que estavam acontecendo na minha vida. Observei cada expressão do seu rosto. Primeiro incredulidade, depois confusão, e finalmente algo que parecia muito com raiva. Você está inventando essa história para quê, Ana? Não estou inventando nada, mãe. Tenho todos os documentos aqui. Mostrei os papéis, as conversas por e-mail impressas, o contrato assinado. Ela leu tudo com atenção, verificando cada detalhe como uma investigadora procurando por provas de fraude. Não pode ser verdade, ela murmurou. Esse tipo de coisa não acontece com mulher divorciada. A frase me atingiu como um soco no estômago.
Mesmo diante da evidência irrefutável de que eu estava construindo uma vida próspera e independente, ela ainda insistia que meu estado civil me condenava ao fracasso. Está acontecendo, mãe. E sabe por quê? Porque eu não desisti. Porque mesmo quando a senhora me expulsou de casa, mesmo quando toda a família me rejeitou, eu continuei acreditando que merecia coisa melhor. Não fale assim comigo, Ana Beatriz. Mãe, durante 1 ano inteiro, a senhora me tratou como se eu fosse uma vergonha. Me excluiu da família, permitiu que me humilhassem, me fez sentir como se eu tivesse cometido um crime por ter saído de um casamento que estava me destruindo. Eu estava tentando te proteger das consequências das suas escolhas. A senhora estava protegendo a própria reputação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe se sentou pesadamente na poltrona da sala, com o contrato ainda nas mãos, como se estivesse tentando encontrar alguma explicação lógica para o impossível. O que você quer de mim, Ana? Eu não quero nada, mãe. Só vim comunicar que minha vida mudou. E que mudou exatamente porque eu tive coragem de fazer as escolhas certas, mesmo quando todo mundo disse que eram erradas. Saí de casa naquele dia sabendo que nossa relação jamais seria a mesma. Não porque eu guardasse rancor, mas porque eu havia descoberto algo fundamental sobre mim mesma. Eu não precisava da aprovação de ninguém para ser feliz ou bem-sucedida. 3 dias depois, comecei a trabalhar para a Global Tech Solutions. No primeiro dia, recebi um e-mail de boas-vindas de Sarah Thompson. Ana, estamos muito felizes em tê-la na nossa equipe. Esperamos que essa seja apenas o início de uma parceria longa e próspera. Enquanto lia a mensagem, sorri pela primeira vez em mais de 1 ano. Não era apenas o início de um novo trabalho. Era o início de uma nova vida. 2 anos se passaram como um sonho que eu jamais imaginei viver. O trabalho na Global Tech Solutions não apenas me deu estabilidade financeira, mas também autoconfiança e reconhecimento profissional. Havia sido promovida 2 vezes. Meu salário agora era de $200 mil anuais. E eu gerenciava uma equipe de 15 pessoas espalhadas por 3 países. A pensão da dona Marlene havia se tornado minha residência oficial, mas agora ocupava a suíte reformada do 2º andar, um espaço que eu mesma havia financiado e decorado. Tinha meu escritório particular, internet de alta velocidade e uma vista privilegiada da Praça Central. Era irônico como aquele lugar que um dia representou minha queda havia se tornado símbolo da minha ascensão. Durante esses 2 anos, mantive contato apenas com vovó Lourdes. Ela havia se tornado minha confidente e maior fonte de apoio emocional. Suas visitas semanais eram os momentos mais especiais da minha semana. Conversávamos sobre trabalho, sobre a vida, sobre os planos que eu estava fazendo para o futuro. Ana, você precisa pensar em comprar uma casa própria, ela dizia sempre. Não pode ficar em pensão para sempre, mesmo que seja confortável. Estou pensando nisso, vovó. Mas ainda não decidi se fico aqui na cidade ou me mudo para São Paulo. A empresa me ofereceu um cargo na filial brasileira. E sua família? Você não sente falta? Era uma pergunta que me acompanhava todos os dias. Claro que sentia falta. Sentia falta dos almoços de domingo, das festas familiares, dos abraços da minha mãe. Mesmo sabendo que ela só me abraçaria de volta se eu voltasse a ser quem ela queria que eu fosse. Certa tarde de quinta-feira, vovó Lourdes chegou para nossa conversa semanal com uma expressão preocupada que eu não via há muito tempo. Ana, preciso te contar uma coisa. O que foi, vovó? Sua mãe. Ela não está bem. Há 3 semanas que não sai de casa. Mal come, não atende telefone, não vai nem à igreja. Seu pai está desesperado. Senti o estômago se apertar. Por mais que nossa relação estivesse estremecida, eu ainda amava minha mãe. O que aconteceu? Na verdade, várias coisas. Primeiro, a Conceição. Você se lembra da Conceição, né? Espalhou pela vizinhança toda que você está rica. Disse que viu você saindo de um carro importado na semana passada. Era verdade. Havia alugado um carro para buscar vovó Lourdes em um dia de chuva forte, já que ela estava com dificuldades para caminhar. E não é só isso, vovó continuou. Sua prima Luciana se separou do marido.
Descobriu que ele estava gastando o dinheiro da família em apostas online. Ela está morando com a mãe dela agora, com os 2 filhos pequenos. E sabe o que sua mãe disse quando soube? O quê? Que você estava certa. Que ela deveria ter te apoiado quando você se divorciou. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça por horas. Depois de 3 anos, minha mãe finalmente havia admitido que eu estava certa. Mas a revelação veio acompanhada de uma tristeza profunda. Ela havia percebido tarde demais. Na semana seguinte, algo aconteceu que mudaria tudo definitivamente. Estava voltando de uma reunião por videoconferência quando vovó Lourdes me ligou, ofegante e preocupada. Ana, você precisa vir aqui urgente. Sua avó. Eu estou passando mal. Corri até a casa dela e encontrei vovó Lourdes deitada no sofá, com a respiração difícil e o rosto pálido. Chamei imediatamente uma ambulância e a acompanhei até o hospital. O diagnóstico foi pneumonia grave. Os médicos disseram que, na idade dela, era uma situação delicada que exigiria internação prolongada e cuidados especiais. O tratamento seria caro. Os planos de saúde para idosos cobriam apenas o básico, e ela precisaria de medicamentos importados e fisioterapia intensiva. Doutor, quanto vai custar tudo isso? Perguntei para o médico responsável. Aproximadamente R$ 40.000, considerando internação, medicamentos e reabilitação. Era muito dinheiro para ela, mas para mim representava menos de 3 meses de salário. Pode começar o tratamento. Eu vou arcar com todos os custos. Durante os 15 dias em que vovó Lourdes ficou internada, eu praticamente morei no hospital. Contratei enfermeiros particulares, paguei pelo quarto privado, providenciei todos os exames e medicamentos necessários. Ela recebeu o melhor tratamento disponível na região. Foi durante uma dessas noites no hospital que minha mãe finalmente apareceu. Eu estava cochilando na poltrona ao lado da cama quando ouvi passos no corredor. Quando abri os olhos, ela estava parada na porta do quarto, hesitante, como se não soubesse se deveria entrar ou não. Mãe, Ana, como ela está? Melhor. Os médicos dizem que vai se recuperar completamente. Ela se aproximou devagar e se sentou na cadeira ao lado da minha. Durante alguns minutos, ficamos em silêncio, observando vovó Lourdes dormir tranquilamente. Ana, eu queria te pedir desculpas. As palavras saíram quase sussurradas, carregadas de uma humildade que eu nunca havia visto nela. Pelos últimos 3 anos. Por tudo que eu disse, tudo que eu fiz. Você estava certa, e eu estava errada. Senti os olhos se encherem de lágrimas. Mãe, deixa eu terminar. Quando a Luciana se separou, quando vi ela passando pelo mesmo que você passou, eu entendi. Entendi que casamento ruim não é destino, é escolha. E que você teve coragem de fazer a escolha certa. Ela pausou, enxugando as próprias lágrimas com a manga da blusa. E agora, vendo você aqui, cuidando da vovó, pagando por tudo sem pestanejar? Ana, você se tornou a mulher que eu sempre quis que você fosse, só que do seu jeito, não do meu. Mãe, eu nunca deixei de amar a senhora, mesmo quando doeu muito. Eu sei, filha, e foi isso que me machucou mais. Saber que você continuou me amando mesmo depois de tudo que eu fiz. Conversamos até o amanhecer naquele quarto de hospital. Ela me contou sobre os 3 anos de remorso, sobre como se sentia culpada toda vez que alguém mencionava meu nome, sobre como havia percebido que estava protegendo a própria imagem às custas da felicidade da filha. Ana, você me perdoa? Já perdoei há muito tempo, mãe. Eu só queria ter você de volta na minha vida. Você me quer de volta mesmo depois de tudo? Claro que quero. A senhora é minha mãe. Naquele momento, vovó Lourdes abriu os olhos devagar e sorriu ao nos ver ali, juntas novamente. Graças a Deus, ela sussurrou. Já estava na hora de vocês duas pararem com essa bobagem. 3 dias depois, vovó Lourdes recebeu alta médica. Decidiu que não voltaria para a casa onde morava há décadas. Queria ficar mais perto de mim.
Aluguei um apartamento amplo e confortável a 2 quadras da pensão, contratei uma cuidadora para acompanhá-la durante o dia e me organizei para visitá-la todas as manhãs e noites. Minha mãe começou a frequentar nossa rotina novamente, primeiro timidamente, depois com a naturalidade de antes. Não voltamos exatamente ao que éramos. Éramos pessoas diferentes agora, mais maduras, mais conscientes dos nossos limites e possibilidades. Ana, ela me disse numa dessas tardes em que estávamos as 3 juntas, eu queria que você soubesse que tenho muito orgulho de você. Orgulho da mulher que você se tornou, da coragem que você teve, da vida que você construiu. Obrigada, mãe. E quero que saiba também que, se um dia você quiser casar de novo, você tem minha bênção. Mas se não quiser, também tem. Você provou que não precisa de marido para ser feliz ou bem-sucedida. Era a frase que eu havia esperado ouvir durante 3 anos. A validação da minha escolha, o reconhecimento da minha autonomia, a aceitação da mulher que eu havia me tornado. Naquela noite, sozinha no meu quarto na pensão, refleti sobre tudo o que havia acontecido. 3 anos antes, eu era uma mulher despedaçada, rejeitada pela família, sem perspectivas. Agora, era uma executiva bem-sucedida, financeiramente independente, e havia reconquistado o amor e o respeito das pessoas que mais importavam na minha vida. Mas o mais importante de tudo, eu havia descoberto quem realmente era quando ninguém mais acreditava em mim. 6 meses depois da reconciliação com minha mãe, a Global Tech Solutions me fez uma proposta que mudaria minha vida mais uma vez. Queriam que eu assumisse a direção regional para a América Latina, com sede em São Paulo. O salário seria de $300 mil anuais, mais benefícios, casa fornecida pela empresa e total autonomia para montar minha equipe. Era a oportunidade profissional dos meus sonhos, mas significava deixar a cidade onde havia nascido, crescido e reconstruído minha vida. Significava me afastar de vovó Lourdes, que aos 85 anos já apresentava alguns sinais de fragilidade, e de minha mãe, com quem havia recuperado uma relação que agora era mais madura e respeitosa que nunca. Você tem que aceitar. Foi a primeira coisa que vovó Lourdes disse quando contei sobre a proposta. Estávamos no apartamento dela, numa tarde ensolarada de março, tomando café e comendo bolo de fubá que ela havia feito especialmente para nossa conversa semanal. Mas, vovó, eu não posso deixar a senhora sozinha. Ana, minha filha, eu tenho 85 anos. Vivi uma vida longa e boa. Mas você tem 35 anos e está apenas começando. Não pode desperdiçar uma chance dessas por minha causa. Não é por sua causa, vovó. É porque eu não quero me afastar das pessoas que amo. Ela segurou minha mão com suas mãos pequenas e rugosas, mas ainda firmes. Sabe qual é a diferença entre você e sua mãe, Ana? Sua mãe sempre teve medo de mudanças, medo de sair da zona de conforto. Você não. Você sempre foi corajosa para enfrentar o desconhecido. Mas agora eu tenho uma vida estável aqui. Tenho vocês. Tenho minha rotina. E você acha que é isso que você quer? Estabilidade e rotina? Você que construiu uma carreira internacional morando numa pensão do interior? Suas palavras me fizeram refletir sobre algo que eu vinha evitando admitir. Eu estava com medo. Medo de começar tudo de novo. Medo de me aventurar sozinha numa cidade grande. Medo de perder a segurança emocional que havia conquistado após anos de rejeição e solidão. Minha mãe teve uma reação similar quando soube da proposta. Ana, você tem que ir. Não pode deixar passar uma oportunidade dessas. Mas mãe, e a senhora? E a vovó? Filha, a gente se vira. A vovó tem a cuidadora, tem o apartamento confortável que você alugou, tem plano de saúde bom. E eu aprendi a viver esses últimos anos sem você por perto. Se foi possível quando éramos inimigas, vai ser possível quando somos amigas. A conversa que definiu minha decisão aconteceu numa noite de quinta-feira, quando estava visitando vovó Lourdes antes de dormir. Ela havia tido um dia difícil. Uma consulta médica que trouxe notícias não muito animadoras sobre sua condição cardíaca. Vovó, talvez seja melhor eu ficar mesmo. Assim posso cuidar melhor da senhora.
Ana, senta aqui do meu lado. Obedeci, me acomodando na poltrona que havia comprado especialmente para essas nossas conversas. Quando eu era jovem, nos anos 60, uma mulher solteira de 50 anos me ofereceu trabalho como costureira numa fábrica de São Paulo. O salário era 3 vezes maior que o que eu ganhava aqui. Mas eu tinha medo de deixar sua avó e seus tios pequenos, medo de me aventurar numa cidade grande. E a senhora foi? Não fui. Fiquei aqui, continuei costurando em casa, ganhando pouco, lutando para sustentar 5 filhos sozinha. Durante anos me perguntei como teria sido minha vida se eu tivesse tido coragem de aceitar aquela proposta. Ela pausou, olhando para a janela onde a lua cheia iluminava a praça central. Não quero que você passe o resto da vida se perguntando e se. Você já provou que consegue recomeçar quantas vezes for necessário. E agora tem uma oportunidade de voar ainda mais alto. Mas e se der errado? E se der certo? Ana, você tem dinheiro guardado, tem experiência, tem confiança. No pior dos casos, volta para cá e continua trabalhando remotamente. Mas pelo menos vai saber que tentou. 2 semanas depois, liguei para Sarah Thompson e aceitei a proposta. A mudança seria gradual. Eu teria 3 meses para me organizar, treinar substitutos e fazer a transição. Durante esses 3 meses, várias coisas mudaram na minha vida. Primeiro, consegui convencer a empresa a permitir que eu trouxesse vovó Lourdes para São Paulo. Eles forneceram um apartamento maior, com 2 quartos, e concordaram em custear os cuidados especiais que ela precisava. Minha mãe também decidiu se mudar. Havia se aposentado recentemente e queria aproveitar os últimos anos da vida próxima das 2 pessoas que mais amava. A despedida da cidade foi menos dramática do que eu imaginava. Dona Marlene chorou como se estivesse perdendo uma filha, mas ficou orgulhosa quando soube que eu estava levando vovó Lourdes comigo. Essa menina tem um coração de ouro, ela disse para quem quisesse ouvir. O senhor Osvaldo, meu antigo chefe, também veio se despedir. Ana, eu queria te pedir desculpas pelo que aconteceu há alguns anos. Eu estava errado, e você provou isso. Não precisa se desculpar, senhor Osvaldo. Tudo aconteceu como deveria acontecer. No último dia na pensão, fiz uma caminhada pela cidade, visitando todos os lugares que haviam marcado minha trajetória. A praça onde chorei no dia em que fui expulsada de casa. A Lan House onde recebi a primeira proposta de trabalho internacional. O hospital onde vovó Lourdes se recuperou e onde minha mãe me pediu perdão. Cada lugar carregava uma memória, uma lição, uma parte da mulher que eu havia me tornado. A mudança para São Paulo aconteceu numa manhã ensolarada de setembro, exatamente 4 anos após ter começado a trabalhar remotamente para a Global Tech Solutions. Vovó Lourdes fez questão de ir no banco da frente do carro, observando a paisagem mudar à medida que nos afastávamos do interior. Ana, você se lembra do que eu sempre dizia quando você era pequena? O que, vovó? Que você ia ser uma mulher especial, que ia fazer coisas grandes na vida. Lembro sim. Pois é. Eu estava certa. O apartamento em São Paulo era maior e mais luxuoso que qualquer lugar em que eu havia morado. 3 quartos, 2 banheiros, vista para um parque, garagem coberta. A empresa havia mobiliado tudo com elegância e bom gosto. Era a materialização de todos os sonhos que eu nem sabia que tinha. Mas o que mais me impressionou não foi o apartamento. Foi a sensação de liberdade que senti ao acordar na primeira manhã. Pela primeira vez em 35 anos, eu estava vivendo exatamente a vida que havia escolhido. Sem concessões, sem adaptações às expectativas alheias. No primeiro dia de trabalho no escritório da empresa, fui recebida por uma equipe de 23 pessoas, brasileiros, argentinos, chilenos, colombianos. Todos profissionais experientes que agora trabalhariam sob minha supervisão. Durante a reunião de apresentação, me senti realizada de uma forma que jamais havia experimentado. Pessoal, eu disse no final da apresentação, estou muito feliz de estar aqui. Espero que possamos construir juntos algo extraordinário. 6 meses depois, nossa divisão havia ultrapassado todas as metas estabelecidas.
A empresa estava tão satisfeita com os resultados que me ofereceram sociedade, eu me tornaria sócia minoritária, com direito à participação nos lucros globais. Era mais do que eu havia sonhado quando estava morando naquele quarto apertado da pensão, carregando a dor da rejeição familiar e a incerteza do futuro. Hoje, aos 36 anos, olho pela janela do meu escritório no 22º andar de um prédio comercial no centro de São Paulo e reflito sobre a jornada que me trouxe até aqui. Vovó Lourdes, aos 86 anos, está bem de saúde e mora no quarto ao lado do meu, cercada de todos os cuidados que merece. Minha mãe se adaptou surpreendentemente bem à vida na cidade grande e fez novos amigos na academia da terceira idade do prédio. Às vezes, quando passo pela rua onde cresci durante viagens de trabalho, vejo mulheres da minha idade empurrando carrinhos de bebê ou conversando na porta de casa sobre as dificuldades do casamento. Não as julgo. Cada uma faz as escolhas que considera certas para sua vida. Mas não posso deixar de pensar no quanto nossa sociedade ainda limita os sonhos das mulheres, condicionando nossa felicidade à aprovação e companhia masculina. Nunca mais me casei, e isso não é uma fonte de tristeza ou incompletude. É uma escolha consciente. Descobri que posso ser plena, realizada e feliz, independentemente do meu estado civil. Descobri que o amor próprio é mais importante que o amor de qualquer outra pessoa. Ainda recebo, de vez em quando, mensagens de mulheres que souberam da minha história através de conhecidos em comum. Mulheres que estão passando por situações similares à que vivi, que precisam de coragem para tomar decisões difíceis, que querem saber se é possível recomeçar depois dos 30. Minha resposta é sempre a mesma. Não apenas é possível, é necessário. Não existe idade limite para buscar a felicidade. Não existe momento inadequado para escolher a própria dignidade. Não existe motivo suficiente para aceitar migalhas quando se merece o banquete inteiro. A vida me ensinou que o maior ato de amor próprio é ter coragem de decepcionar as pessoas quando suas expectativas são incompatíveis com nossa autenticidade. Que o maior ato de rebeldia numa sociedade que ainda trata mulheres como propriedade é simplesmente ser livre. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher que aprendeu a se amar, que construiu uma vida próspera e significativa, que reconquistou o amor da família sem abrir mão da própria identidade. Vejo alguém que transformou a rejeição em combustível, o isolamento em autoconhecimento, a dor em sabedoria. Ela me olhou como se eu fosse um fantasma do passado que deveria ter ficado enterrado. Mas eu ressuscitei mais forte, mais sábia, mais completa. E agora sei que alguns fantasmas do passado merecem mesmo permanecer mortos, como a mulher submissa que eu um dia fui e nunca mais serei.